A paz do Senhor. Para nós é uma honra estar com os irmãos, estarmos aqui nesse dia. Nós temos uma palavra aqui para os irmãos, e por isso eu pedi pelo menos 45 minutos para que eu pudesse expor tudo aquilo que está no meu coração. Eu vos convido a se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abre as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias, capítulo de número 17. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem tem Bíblia, diga amém. Amém. Quem encontrou, diz aleluia. Aleluia. Capítulo 17, versículo de número 3 e 4, diz 13 e 4 e 14. Versículo 13 e 14, diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém? Podeis tomar assento. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma leitura muito interessante, super interessante. Acabamos de ler em um livro, o maior livro da Bíblia Sagrada. O livro de Jeremias não tem tantos capítulos como o livro de Isaías. Entretanto, ele é maior do que o livro de Isaías, porque os capítulos são maiores. E os irmãos, eu creio que conhecem a história desse profeta, que foi chamado por Deus ainda criança, para poder falar aos reis, aos príncipes, o que estava acontecendo com Israel, ou com Judá, especialmente com a cidade de Jerusalém. E esse profeta foi o que mais sofreu. O profeta que mais sofreu da Bíblia foi Jeremias. Ele é chamado profeta chorão. Jeremias chorava por causa do pecado do povo. Jeremias, ele era um vaso que Deus o chamou e falou: olha, você vai fazer tudo aquilo que eu mando. Não diga para mim que você é uma criança. Aleluia. E Deus não deu oportunidade para Jeremias nem casar. Jeremias sofreu, passou por provas, mas ele entregou tudo aquilo que Deus colocava na sua boca. O profeta que mais sofreu chama-se Jeremias. Interessante que quando ele decidia a favor do povo de Israel, Deus chama Jeremias e falou: Jeremias, não adianta você interceder. Nós encontramos aqui no contexto do capítulo de número 15, a terceira intercessão que Jeremias faz em favor de Jerusalém, em favor do povo. E vamos ver o que Deus responde para Jeremias. Aleluia. O quanto que Deus estava contrariado com o povo de Israel, porque aquele povo não estava servindo a Deus,
Deus manda falar. Então, por isso, nós estamos vivendo nos dias atuais o tempo da igreja de Laodiceia. O nome Laodiceia significa a voz do povo, ou seja, os pastores, os pregadores pregam aquilo que o povo quer ouvir. Então, Jeremias tinha inimigos, profetas, entre aspas, que era contra Jeremias, e não era só um, era vários, e dizia: olha, nós somos os profetas de Deus. Jeremias está com mentira, Jeremias está profetizando da carne. Mas Jeremias foi o homem que Deus escolheu. Aleluia. Aleluia. No capítulo 15, disse-lhe, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e sai. Aleluia. Observe, irmãos, o quanto Deus estava irado com o povo de Jerusalém. Olha, irmãos, existem situações que não adianta você querer ajudar alguém, porque ele não quer ajuda, ele quer ajuda entre aspas. Você luta, mas não adianta, você perdeu tempo. E Jeremias orava, e ele, na terceira intercessão que ele intercedeu, Deus falou: Jeremias, não adianta, nem que Moisés, nem que Samuel viesse e intercedesse por este povo, eu não iria ouvi-los. Imagine, irmãos, eu quero que vocês esqueçam o cantinho, olha para mim aqui, irmãos, em nome de Jesus. Imagine só, um homem chamado como Jeremias, um homem escolhido desde criança, mas ele intercedia, um homem chorão, um homem que condoía-se. Nós encontramos no livro de Lamentações, depois que as profecias dele cumpriu, ele chorava amargamente, mas o povo não quisera dar ouvido às palavras de Jeremias, e ele insistiu diante de Deus, e Deus falou: olha, Jeremias, nem que Moisés. Irmãos, vamos imaginar aqui, nem que Moisés e Samuel me pedisse, eu não iria ouvi-lo, eu permitirei que esse povo seja desarraigado, seja tirado da sua terra. Aleluia. Existe momento, irmãos, existe momento que nós podemos interceder, mas Deus fala: não. A Bíblia diz que Paulo tinha um problema, que ele chama de espinho na carne, e quando ele orou, a Bíblia diz, ele próprio diz que orou 3 vezes, e diz: Paulo, não me fala a respeito desse negócio, porque eu não vou fazer o que você está me pedindo, porque a minha graça te basta. Aleluia. Quem manda é Deus, amém, irmãos? Quem manda na sua vida? Deus. É Deus. Aleluia. Quem manda é Deus. Coloquei um provérbio esse dia na internet. Mamãe. Coloquei vários, mas Senta lá, alguns senta. está de acordo com o que eu estou pregando aqui hoje. Eu coloquei: não sou pastor por opção, mas é por obrigação mesmo. Senta lá, Matheus. Por que, irmãos? Deus nos chamaram e falou: olha, você vai fazer assim, assim, e não reclama, você tem que fazer. Não é algo opcional. Mamãe. Não, você foi escolhido para fazer. Se Deus te der essa oportunidade, você não queria, mas Ele te obriga. É verdade, irmãos. Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. A Bíblia diz que quando o Senhor apareceu para Paulo e falou: Paulo, Saulo,
Aleluia. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque me foi posta esta obrigação. Aleluia. Então Jeremias, ele não tinha escolha, porque foi escolhido por Deus. Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz no capítulo 1 de Efésios que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Às vezes você tenta escapar da mão de Deus, mas não vai, certo? Deus não vai deixar. Então ele chega e diz: ó Senhor, você, o Senhor é a nossa esperança. Mas todos aqueles que serão, ou que deixam, todos aqueles que deixam o Senhor, serão envergonhados, e o nome deles, ou nomes que apartam de mim, será escrito na lama ou no chão. Aleluia. Todos aqueles que apartarem-se de mim, o seu nome será lançado na lama. Coisa grave, né, irmãos? O seu nome será lançado na lama. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos escolheu. Deus nos escolheu entre milhões e nos deu a oportunidade, a sensibilidade de poder entender o Evangelho, de entender a sua palavra. Então as coisas não é assim, não eu vou desviar. Aquele que verdadeiramente conheceu a Deus, Deus pode até permitir um certo ponto. Deus pega ele pelos cabelos e fala: você vem aqui. Esse povo, na verdade, eles nunca tinham servido a Deus com o coração correto, mas Deus estava zelando, e Deus virou tanto porque eles se apartavam de Deus. Deus falava: não faz, eles faziam. Não faz imagem de escultura, eles faziam. Não adora outros deuses, eles adoravam. E aí Jeremias falou: o Senhor é a nossa única esperança. Aí Deus fala: não, Jeremias, você está intercedendo, mas poderia vir aqui Moisés e Samuel para interceder por este povo, que eu não daria ouvido, porque o nome desse povo eu vou lançar na lama. Aleluia. Aí eu fico observando, irmãos, o quanto Deus está virado, porque alguns textos que eu tirei aqui sobre esses dois homens, pelo menos 3 textos. Vamos observar. Em Êxodo capítulo 32, nós vamos observar o que era Jeremias na presença de Deus. E Deus falou: eu não vou, aliás, Moisés, eu não vou ouvir. Pode Moisés interceder a favor de Jerusalém, que eu não vou ouvir. Aleluia, glória a Deus. Porém Moisés suplicou ao Senhor. O povo tinha feito lá um bezerro de ouro. O povo dizia que Moisés tinha desaparecido e eles precisavam de um Deus, e fez o bezerro de ouro. E Moisés estava no monte Horebe, conversando com Deus 40 dias e 40 noites. E aí Deus viu. Mas olha para vocês verem a posição de um homem que tem comunhão com Deus. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e mão poderosa? Isso é uma oração de Moisés, ele estava falando com Deus. Porque hão de dizer os egípcios, 2 pontos, o que os egípcios iriam dizer? Com maus intentos, ou seja, Deus com maus intentos nos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. É grave. Irmãos, qual de vocês tem coragem de chegar diante de Deus com essa ousadia? Deus, eu chego diante do Senhor e digo para o Senhor perdoar esse povo. Por
Você tem que aprender isso. Você vai aprender agora. No verso de número 13, Moisés diz: lembra-te, aleluia, lembra-te. Não é porque Deus esquece, não, irmãos. Deus guarda o tempo para naquele tempo Ele fazer o que tem que ser feito. Mas Moisés diz: lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel ou Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de quem tenho falado darei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Aleluia. Moisés toca agora num ponto X, porque ele cita uma promessa que Deus fizera ao povo de Israel, que Deus fizera aos progenitores de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Senhor, para aí um pouquinho, Senhor, antes do Senhor destruir o povo. Lembra da promessa? Essa promessa já tinha mais de 1000 anos. Lembra da promessa que o Senhor fez a esses 3 homens, a qual o Senhor disse que os daria uma grande descendência e faria eles dono da terra. Aleluia. Você tem que olhar para a sua vida, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Você está passando por dor e dificuldade? Lembra Deus. Tenha comunhão com Deus. Chega diante de Deus e fala: Deus, o Senhor falou isso comigo, e agora eu vou ser entregue nas mãos dos meus exatores, dos meus inimigos. Deus, o Senhor falou comigo. Moisés, Deus, o Senhor não vai destruir esse povo, porque o Senhor fizera a promessa para este povo. Aleluia. Deus não vai destruir você, porque Deus fez uma promessa para a sua vida. A não ser que você teima a desobedecer a palavra dele. Mas sempre Deus dá a oportunidade. Mas quando as pessoas não aproveitam as oportunidades, Deus os entrega para que o seu nome seja lançado na lama. Aleluia. Mas Moisés era um homem ousado. Não ficou só nisso, não. Moisés era um homem ousado. Diga comigo: Moisés era homem ousado. Escute. No verso 30 seguinte diz: no dia seguinte, disse Moisés ao povo 2 pontos: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, olha Moisés dizendo: subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. E tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. É grave. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés não tinha pecado, mas Moisés falou: Deus, olha, perdoa esse povo fizeram um bezerro de ouro, perdoa esse povo, ou então risca o meu nome do livro que tu tens aí, no livro da vida. Aleluia. Irmãos, imagina alguém tomar uma atitude dessa. Moisés não tinha pecado. Quem tinha pecado era o povo. E Moisés chega diante de Deus Todo-Poderoso, e chega diante de Deus e fala: Deus, se o Senhor não perdoa esse povo, então também pode riscar o meu nome do livro da vida. Que coisa tremenda, hein, irmãos? O povo de Deus precisa ser guiado por homens que têm coragem, homens que falam com Deus. O próprio Deus disse: eu falo com Moisés face a face. Então ele chega diante de Deus. Mas em relação a Israel, na intercessão de Jeremias, Deus
Mas aqui ele fez. Aqui ele fez. Olha que coisa interessante, irmãos. Então Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Deus perdoou o pecado do povo. Deus não destruiu o povo. E Moisés, aleluia, ele acudiu o povo. Ele intercedeu pelo povo. Olha para vocês verem. Agora vamos observar. Quem era Samuel na presença de Deus? Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, e o verso 18. Vamos ver quem era Samuel, para que Deus disse que nem que Samuel atentasse para aquele povo de Jerusalém, ele não ia ouvir, aleluia, porque aquele povo era de dura serviço. Glória a Jesus, aleluia. Capítulo 12 diz assim: verso 15: se porém não deres ouvir a voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outro, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e veja esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Depois eu vou explicar isso aqui. Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis, e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Irmãos, era um tempo de seca, era o tempo da cega. Cega é colheita, não era mais tempo de chuva, mas o povo tinha desprezado Deus e queria um rei, como as nações vizinhas. O maior perigo que nós corremos é quando nós escolhemos a viver de acordo com as pessoas lá do mundo, mas Deus não aceita. Nós somos um povo separado, aleluia, zeloso e de boas obras. É assim que a Bíblia ensina. Então Samuel, olha, vocês desprezou o Senhor, vocês querem um rei como as nações lá fora. Entretanto, Deus não agradou de vocês, e para provar isso, nós estamos no tempo da cega, não é tempo de chuva. Eu vou clamar a Deus, e Deus vai mandar trovões e chuva para vocês verem que Deus não agradou. É verdade. E a Bíblia que nós temos diz que Samuel clamou ao Senhor, e vieram trovões e chuva sobre a terra, em um tempo que não era tempo de chuva, e o povo temeu a Deus e temeu também a Samuel. Aleluia. O povo tem que temer aqueles que servem a Deus. As pessoas têm que ter medo mesmo, tem que ter medo de quem tem comunhão com Deus. Aleluia. Mas quando a ira de Deus se levanta contra um povo de tal maneira, olha o tamanho do pecado de Israel, que Deus falou: nem que esses dois homens. Eu mostrei para vocês o quanto esses dois homens têm comunhão com Deus, ou tinham comunhão com Deus. Deus falou assim: não vou escutar, não vou ouvir Jeremias, não vou. Pode trazer Moisés, pode trazer Samuel, eu não vou ouvir. E disse: porque abandonam o Senhor a fonte das águas vivas. Aleluia. Quem é que tem fonte de água viva, irmãos? É quem? Jesus. Mas no próprio livro de Jeremias, Deus reclama do povo. No capítulo 2, o verso 12 e 13, Deus fala assim. Deus disse assim. Eu vou ler desde do verso 9.
diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre, é uma ilha lá da Ásia Menor. Vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Deus chama todas as nações. Olha para vocês. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, bebenus, porque não é Deus coisa nenhuma, posto que não era deuses, o próprio Deus falando, posto que não era deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Meu Deus, olha, o povo lá do mundo tem os seus deuses, o bebenus, entretanto eles não tiveram de coragem de trocar esses deuses como vocês me trocaram. Tentaram tirar a minha glória. Eu que sou Deus Todo-Poderoso. Irmãos, olha a cegueira de Israel, olha a cegueira do povo. Então Deus diz: houve alguma nação que fez isso? Irmãos, a gente vê as pessoas se sacrificarem em prol de uma estátua, em prol de um monte, em prol de uma árvore, em prol de um rio, em prol de um animal, mas as pessoas têm dificuldade de sacrificar diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Deus ficou horrorizado, e Ele disse isso, essas palavras: horrorizai-vos ou espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Deus convida a própria natureza a ficar espantada, horrorizada pelo que o povo de Israel tinha feito, porque o povo de Israel deixou de dar glória ao Deus Todo-Poderoso para servir deuses de barro, de madeira, de pedra e de outras coisas. Horrorizai-vos, ó céus, horrorizai-vos com a incredulidade desse povo. E disse mais: porque dois males cometeu o meu povo. Dois. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Primeira coisa que nós vemos lá, que o povo tinha apartado de Deus. Agora aqui para Jeremias é praticamente a mesma palavra. Duas coisas esse povo cometeu. É para o céu ficar estupefato, espantado, horrorizado. Primeira coisa, apartar de mim. É grave. Apartar de Deus. É só alguém que está aqui, é louco mesmo para querer apartar de Deus. Só alguém que, sem juízo, que queira apartar de Deus. Irmãos, Deus, a gente serve Ele, nem seja arrastando, mas nós temos que servir a Deus. A glória pertence a Ele, mas alguém deixar o Deus Todo-Poderoso e trocar esse Deus em troca de algo, uma matéria, um objeto, jamais. Primeira coisa, o povo apartou-se do Senhor. Segunda coisa, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Nós falamos lá, o próprio Deus lá no texto que eu li, ele não é água viva? Deixaram-me. Olha, irmãos, o quanto o povo fica cego, porque eles deixam o manancial de água viva, água mineral. E no versículo, continuando o versículo, a Bíblia diz que o povo cavaram cisternas, rotas, cisterna de águas ruins, de águas amargas, de águas que não servem para beber, de água salgada, mas deixaram
Glória a Deus. Quer beber água podre? Lá no mundo tem. Mas na igreja tem água cristalina, porque a igreja, ela é o corpo do Senhor Jesus. Duas coisas o povo fez. Por isso que não adianta interceder, me deixar. E depois cavaram para si seus próprios poços. Tem muito crente cavando também seus próprios poços. Como que um crente cava poços para si? É quando ele anda segundo o seu entendimento. Provérbios capítulo 3 fala isso, que o homem se explica nos seus próprios pensamentos. Não é que o pastor pode falar, o profeta pode falar, a Bíblia pode falar, mas eu vou ficar aqui. Eu quero ver quem é que manda em mim. Deus manda, aleluia, Deus manda o seu nome para a lama. Ninguém pode resistir a Deus. Não adianta interceder. Fonte de água viva. Jesus fala no João capítulo 7. Quem é Jesus? Jesus fala assim. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas. Aleluia. No último grande dia da festa, da Páscoa, Jesus se coloca no alpendre do templo e começa a pregar. Se alguém tem sede, se alguém está tomando água de cisternas rotas, de fontes lá do mundo, se alguém quiser tomar da água que eu tenho, eu lhe dou. Mas a minha água é água viva, aleluia, é água cristalina, é água mineral. Quem crê em mim? Mas que jeito tem que crer em Jesus? O versículo diz, verso de número 38. Quem crê em mim, como diz o pastor Mauro Basílio de Moraes? Não é assim, irmão? Está escrito aí? Ah, é, irmão? Ah, não está certo. Quem crê em mim, segundo as Escrituras, mas tem muita gente que está crendo em Deus, mas é segundo o seu próprio pensamento. Ele crê em Deus, é segundo a sua natureza. Ele não quer mudar de natureza. Ele não está crendo em Deus segundo a Bíblia. As pessoas quase todas acreditam em Deus. Você acredita em Deus? É lógico. Mas quando você leva para a Bíblia, aí a fé dele vai se esvair, porque não está de acordo com a Bíblia. Crer em Deus, mas não está de acordo com a Bíblia. É uma fé morta, é uma crença morta, que não leva a nada. Mas quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios. Aleluia. Aqui não é apenas uma mina pequenininha como de uma cisterna, mas é rios caudalosos. Aleluia. É o rio Araguaia, é o rio Tocantins, é o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. Aleluia. É o rio mais comprido do mundo, é o rio mais largo do mundo, é o rio que tem mais água do mundo, mas é muito maior que o rio Amazonas. Correrão rios de água viva do seu ventre. Olá, aleluia. Oh, Jeová. Mas às vezes tem crente que só tem uma menina de água lá, quase secando. Já não está mais brotando água, certo? Porque a fé dele é tão pequenininha que já está quase secando. É mais um passo, é mais um dia de seca. A
água desaparece. Mas tem crente, irmãos, que é rio caudaloso, aleluia, acreditou em Jesus, acreditou nas Escrituras, e vai correndo água, e essa água vai invadindo, e essa água vai, aleluia, pelas vazantes, e essa água vai correndo, e vai inundando, porque creu na palavra. Jeová, aleluia. Aleluia. Então Deus fala para Jeremias. Jeremias estava lá com o Senhor, não destrói essas cidades. Não faça isso com o povo de Israel. Ó Senhor, o Senhor é a nossa esperança. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim. Agora o próprio Deus já está falando na boca de Jeremias, né? O nome dos que se apartam de mim será escrito na lama. Muita gente, o nome lá em cima, apartou do Senhor, o nome foi lá para baixo, foi lá para a lama. Imagina alguém na lama, irmãos. Lama fala da imundícia, da sujeira. Foi lá para a lama, tinha um nome abençoado. Mas aí, irmãos, não deu valor, apartou-se do Senhor, o nome desceu para a lama. É grave a situação. Mas olha, irmãos, mas é o seguinte, por que isso acontece? Porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Não podemos de forma alguma abandonar o Senhor. Ele é a nossa fonte, nele você encontra, aleluia. A Bíblia diz, quando Pedro pregava a primeira mensagem da igreja, quando converteu quase 3.000 almas, ele disse: aceita Jesus e me dá um tipo de refrigério, uma água fria, uma água cristalina, ela traz refrigério para a sua alma ansiosa, cansada. Aleluia. Jesus disse, todo mundo conhece o versículo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas as pessoas estão querendo a água salgada, as pessoas estão querendo a água choca, água de cisterna que não presta, está deixando a fonte de água que está. Irmãos, a fonte da água está aqui. É a Bíblia Sagrada e a igreja reunida. Aqui desce água cristalina. Aleluia. Aqui você pode beber. Toma dessa água, irmãos. Mas toma. Vai tomando desta água. Aleluia. Toma 1 litro. Toma 2 litros. Toma 3 litros. Toma um barril de água. Aleluia. Porque tem água cristalina para você. Deus não dá. O Espírito dele por medida. Ele fala isso. É abundante. Jesus disse: eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Tem abundância, irmãos. Mergulha nesta água. Faz que nem Jeremias. Aleluia. Ele chegou no templo e abriu o rio de Deus. E ele entrou e a água cobriu os seus tornozelos. Depois chegou no joelho. Depois chegou na cintura. Depois chegou no lombo. E ele começou a nadar. Aleluia. Nada nesta água, irmão. Jesus. Ele abriu nada na oração. Oh, aleluia. Mas tem gente que quer nadar no seco. Nadar na cisterna. Já viu alguém nadar na cisterna? Gente, não tem jeito, irmãos. Sabe, não tem nada daquele menino, né? Mas jeito nadar na cisterna, irmão. A cisterna tem 1 metro e qualquer coisa de diâmetro. Irmão, mergulha lá no rio Amazonas. Viu? Mergulha lá, nada à vontade. O Espírito Santo é abundante. Paulo diz: ó, não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Jesus, aleluia. Jeová, aleluia. Mas as pessoas estão buscando, irmãos, eu não vou falar,
não é culto de terça-feira, mas é tanta fonte de águas rotas que as pessoas estão buscando, só Deus na causa. Mas pega a sua Bíblia, põe ela lá no seu quarto, debaixo do seu coração, e começa a falar com Deus, e começa a encher-se do Espírito Santo. Aleluia! Comece, irmãos, faça isso. É água cristalina. O mundo está em ruína, está em pedaço, mas nós, a igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e a nossa fonte é inesgotável. Enquanto São Paulo está passando por uma seca terrível, tem lugar que está 15 dias sem água, sistema de areia, sem água. Mas o crente, do ponto de vista espiritual, viu, Marco? A sua riqueza, o crente que ora, o crente que gosta da Bíblia, está, irmãos, com muita água. É muita água. Você pode repartir água, irmãos. Aleluia. Faz como aquela mulher. Aleluia. Pega as vasilhas dos vizinhos, enche de água, enche de azeite e reparte com o seu vizinho. Você tem água cristalina. Aleluia. Não é água cheia de cloro, não, irmão. Glória a Jesus. Então o povo fez duas coisas erradas. Apartou-se do Senhor. O nome foi Balaão. E depois furaram cisternas rotas, de águas rotas, água choca, água salgada. Imagina você ter uma fonte lá na sua fazenda, que nasce lá no pé do monte, aquela água cristalina, aquela água deliciosa, geladinha, né? E você deixa de tomar aquela água e vem tomar água aqui do Ribeirão João Leite, aqui dentro da cidade, ou do Cascavel. É grave, né, irmãos? Ou do Rio Tietê, ou do Pinheiro, dentro de São Paulo. Irmãos, misericórdia! Imagina alguém deixar uma fonte de água viva lá no pé da Serra Dourada, aleluia, e tomar água lá no Rio Pinheiros, do Rio Tietê, ou mesmo aqui do Meia Ponte. É assim que acontece com quem despreza o Senhor. Aqui não tem, né, graças a Deus. Isso aqui é só um lenitivo, né? Isso aqui é só uma injeção, uma vacina, né? Para a gente ficar alerta e continuar, irmãos, tomando dessa água. E vai tomando, e vai tomando, e vai saciando, e vai saciando, e vai saciando. Vocês sabiam que quem toma bastante água, ele está livre de 70% de doença que ele sofre? Sabia disso, né? Quem toma muita água, irmãos, ele está 70% livre das doenças que as pessoas sofrem. A água é necessária no nosso organismo, assim como a Bíblia é necessária, a minha oração é necessária no meu organismo espiritual, a água também é necessária no meu organismo físico, no meu corpo. Se o meu corpo é formado de 70% de água, imagina um jovem forte que nem eu tirar 70% da água do meu corpo, o que vira? Irmãos? Um moço forte que nem eu aqui, tirar 70% desse físico aqui, que ele sobra. Sobe o microfone desse tamanho. Microfone. Irmãos, o mundo também, 70% do mundo é de água. Viu? 70% do mundo é de água. O resto é terra. E nós também temos 70% do mundo de água. Temos que tomar água. Água espiritual. Tem muito crente que está sequíssimo. Está como um vaso de osso seco. Sequíssimo. E nós tem crente que está sequíssimo. Sabe por quê, irmãos? O que é isso? Falta de água. José, pega esse violão aqui, vamos cantar para nós terminar. Irmãos, falta de água, viu? Está sequinho, está sequíssimo, viu? Não toma água mais, vai dar problema no seu rim
saudável para o seu organismo, certo? Para o seu intestino. Você tomar 2 copos de água à noite, você está aproximadamente, você fica, é mais ou menos 40, 50%, você não vai sofrer um ataque cardíaco. A água ajuda, a água é saúde, irmãos. É por isso que a Bíblia, o próprio Cristo é comparado com água. O crente precisa de água. Aleluia. Aleluia. Faz um Lá maior para nós irmos. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos tomar da água cristalina. Vamos deixar essas águas todas para lá, né? Vamos deixar para lá. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Vai calma. Amém, irmãos? Amém. Eu como o pão que dá vida, pão que dá vida, pão que dá vida é Jesus. Aleluia, eu como o pão que dá vida, pão que dá vida, pão que dá vida é Jesus. Eu bebo água que dá vida, água que dá vida, água que dá vida é Jesus. Aleluia. Da vida. Água que dá vida é Jesus. Eu tenho vida que dá vida, vida que dá vida, vida que dá vida é Jesus. Aleluia. Eu tenho vida que dá vida, vida que dá vida, Vida que da dá vida é Jesus. É os três agora. Eu como o pão que dá vida, vida que dá vida, vida que dá vida é Jesus. Aleluia, eu bebo água que dá vida, vida que dá vida, vida que dá vida é Jesus. Eu tenho vida que dá vida, vida que dá vida, vida que dá vida é Jesus. Aleluia, vida que dá vida, vida que dá vida, vida que dá vida é Jesus. Aleluia. É porque não tem, eu sei que o único fala os três: pão, água e manteiga. Aleluia. Hoje eu Não vai mais. E ela cantava uma música antiga, só fazendo um ensaio, né? Essa música era quando eu era caminho da Jamila. Aí ela faz aí como é que chama esse negócio? Ela tem uma voz, 30 segundos, né? Eu fiquei com você aí, minha filha.